Fala, meus queridos amigos e minhas queridas amigas do Hard Medicina, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, trazendo aqui uma temática de uma relevância e tanto para o dia a dia médico, também para você que está aí na graduação de medicina, seja no ciclo clínico, seja no internato, rodando um serviço, por exemplo, como o serviço de infectologia, que é a temática de dengue. Dengue, que é uma das arboviroses bastante comum aqui no Brasil e que a gente precisa ter uma noção mais ou menos aí com relação a ela, porque, ao contrário do que a gente pensa, ela aparece e aparece muito nos postos de saúde, nas unidades de atenção primária, tá bom? Então eu convido vocês nesse vídeo primeiramente, a discutir comigo um pouco dos aspectos gerais com relação à dengue e, posteriormente, a gente conversa sobre o manejo de acordo com os perfis que nós iremos traçar da dengue, ok? Então, tudo começa do começo, e o começo é a introdução. E a introdução, ela faz com que nos surja uma pergunta. Que pergunta é essa, Eric? O que é a dengue? Então, como eu já adiantei para vocês, a dengue é uma arbovirose causada por um vírus que vai ser o chamado vírus da dengue. Esse é o nome do vírus, é o vírus da dengue, que pode ser abreviado como DENV, D-E-N-V. E o DENV vai ter 4 subtipos, sendo o DENV 1, 2, 3 e 4. A dengue, ela tem por vetor, ou seja, aquele micro-organismo, ou melhor, micro-organismo não, mas aquele organismo que vai transmiti-la, os chamados Aegypti e o Aedes albopictus, ok? Então, essas duas informações iniciais, apesar de parecerem básicas, elas são importantes. Importantes por quê, Eric? Do ponto de vista imunológico, a pessoa que tem infecção pelo DENV1, ela vai gerar imunidade contra o DENV1, mas não gera, por exemplo, contra o DENV2. Isso é o que aumenta o que nós chamamos de reinfecção, de probabilidade de reinfecção. E a dengue, ela tem um problema. Quanto mais vezes você se infecta pela dengue, maior a probabilidade de você desenvolver complicações associadas a ela. A principal das complicações, nós bem sabemos que é o aumento da permeabilidade vascular, o que levou a dengue, inclusive, a ter a ser necessário, na verdade, fazer uma revisão da classificação da dengue por conta dessa questão em específico, da permeabilidade vascular. Que nada tem a ver especificamente com hemorragia, certo? Tem a ver aqui nesse primeiro momento com a questão da saída do líquido, literalmente, para o terceiro espaço. Então é importante que nós tenhamos isso aí muito claro na nossa mente, tá bom? E aí, gente, como eu disse, DENV1, 2, 3 e 4. Quem gera imunidade contra o DENV1 não gera contra o DENV2, a não ser que seja infectada também pelo DENV2. Foi pelo DENV1, gerou imunidade pelo DENV1. Foi pelo DENV2, gerou pelo DENV2 e assim sucessivamente, tá bom? Hoje a gente já tem a vacina, algumas delas, aliás, que inclusive geram imunidade contra todos os sorotipos da dengue. Isso foi um avanço importante e já está organizado, no Programa Nacional de Vacinações, a vacina da dengue, ok? Então é importante nós sabermos isso. Depois a gente pode trazer um vídeo especificamente só sobre essa vacina da dengue. Do ponto de vista de classificação, como eu já havia citado para vocês, classicamente a dengue era classificada por uma classificação que foi lançada lá em 1997 pela OMS em dengue clássica, que era chamada de dengue fever, né, a febre da dengue, aquela febre em quebra-ossos, como os pacientes às vezes costumam relatar. A dengue hemorrágica, que era abreviada como DHF, ok? E a síndrome do choque da dengue, ok? Que era a DSS. Essa classificação, ela é uma classificação antiga, mas que o pessoal ainda usa muito. Ainda se fala muito em dengue hemorrágica, apesar da classificação não ser mais vigente.
Por que que essa classificação foi mudada? E aí a gente entra na classificação da própria OMS novamente, que reviu a classificação em 2009 e classificou com dengue sem sinais de alarme, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Por que que fizeram essa revisão? Porque foi visto que a gravidade da dengue nada tinha a ver só com hemorragia. Então o paciente pode ter manifestações hemorrágicas, como por exemplo sangramento, né, de mucosa, pode ter petecas. É claro que isso vai lançar o nosso olhar para que esse paciente possa estar num processo de desenvolvimento de uma condição mais grave, mas não necessariamente isto reflete gravidade em si. Então, pacientes que tinham petequias, por exemplo, passavam por um processo de superidratação que às vezes levava a complicações piores do que mesmo aquele sangramentozinho que ele estava tendo ali, porque se entendia que a hemorragia era uma manifestação muito grave, né. E isso foi o que se popularizou inclusive na cabeça das pessoas, ok. Então a gente precisa ter isso muito bem definido, que o problema da dengue não é única e especificamente a hemorragia, mas sim um aumento da permeabilidade vascular, o que pode levar, por exemplo, a derrames cavitários. O paciente pode ter derrame pleural, pode ter derrame pericárdico, ok. Pode ter ascite. É importante a gente lembrar destes aspectos, e são os aspectos que justificam essa mudança da classificação da dengue pela Organização Mundial de Saúde, tá bom? E aí, gente, é o seguinte, saindo dessa parte da classificação, a gente entra nas manifestações clínicas. Clinicamente, a dengue vai ser dividida em 3 fases: a chamada fase febril, a chamada fase crítica e a chamada fase de recuperação. Essas 3 fases, elas são cruciais para o paciente. Por quê? Porque ele vai estar mais sintomático na fase febril e menos sintomático na fase crítica. O problema é que, apesar de estar mais sintomático na fase crítica, é na fase crítica onde acontece extravasamento plasmático, ok? E onde ele vai estar com o maior grau de permeabilidade vascular, digamos assim. É nessa fase crítica. E é o que pode levar, por exemplo, a choque, hemorragia e comprometimento de outros órgãos, tá bom? É importante nós bem sabermos disso aí. Em termos de dias, como é que vai ficar mais ou menos? A fase febril vai de 3 a 7 dias. A fase crítica em torno de 1 a 2 dias, certo? Às vezes é possível que o paciente cesse a febre ao final da fase febril, com 3 dias ali de doença, certo? Cesse a febre e entre na fase crítica, onde ele pode apresentar, por exemplo, alguma evidência de sangramento, uma petequiazinha ali. Essas coisas têm que chamar a nossa atenção, são sinais de alarme da dengue, ok? Isso na fase crítica, ele está aumentando a permeabilidade vascular. Às vezes ele pode ter recrudescência da febre na fase crítica. Então o paciente estava com febre, depois voltou a ter febre novamente. É importante nós citarmos isso. Passou ali 24 horas sem febre e agora está novamente com processo febril. E aí a gente tem a fase de recuperação, que aí já vai durar aí em torno de 2 a 4 dias, em que o paciente vai reabsorver todo esse líquido que foi resultante desse aumento de permeabilidade vascular, vai melhorar dos sinais vitais, mas ele ainda pode ter um quadro de fadiga que vai aí persistir por mais dias, às vezes até alguns meses, certo? Inclusive isso é bem característico, por exemplo, na chikungunya, né? A gente lembra que a chikungunya ela causa aí, né, uma recuperação mais lenta, né, do paciente. Então, importante a gente destacar estes fatos, tá? E aí vamos lá, gente. Quando nós falamos do espectro da dengue grave, a gente precisa lembrar basicamente de 3 situações. E aí a gente vai fazer essa divisãozinha didática. Quais são as 3 situações, Eric? A dengue hemorrágica. Poxa, Eric, mas você falou para mim que esse termo seria, né, essa classificação na realidade, dengue hemorrágica, ela foi da OMS de 1997, ela não é uma classificação mais
adequada, digamos assim. A gente não está falando da classificação, a gente está falando, né, de uma manifestação possível da dengue grave. Então a classificação aqui é dengue grave, a classificação mais nova, do OMS, 2009. A gente está falando agora desse espectro da dengue grave, que engloba a dengue hemorrágica, que engloba a síndrome do choque da dengue e que engloba a dengue com sinais de alarme. Então é importante a gente gravar isso aí. E o que que é a dengue hemorrágica? A dengue hemorrágica, pessoal, vai ser basicamente manifestações hemorrágicas, e aí a gente tem, por exemplo, sangramento de mucosas, a gente tem, por exemplo, as petequias, que são muito comuns, o pessoal sempre gosta de falar aí com relação às petequias. E a gente tem a trombocitopenia, o paciente com plaquetas abaixo de 100.000. O que é recomendado no paciente que está com exantema, que é uma manifestação clínica clássica da dengue, é que você não precisa pedir ainda nenhum tipo de exame, né. Você pode pedir os exames de diagnóstico, exame de antígeno, por exemplo, que você pode pedir de 3 a 5 dias ali, né. Você pode pedir o NS1, por exemplo, o antígeno, mas você não pede exame de sangue. Não precisa pedir hemograma nesse primeiro momento do paciente se ele só está com exantema. Agora, se ele está com alguma evidência de sangramento, ele está com petequia, ele está com algum sangramento mucoso, você já pode ir logo para o hemograma para ver se não tem hemoconcentração, pela análise do hematócrito acima de 45 normalmente, ou se não tem plaquetopenia, porque se ele está com petequia é porque ele já tem algum tipo de fragilidade vascular aí associado. Então, é importante nós gravarmos essas informações. A síndrome do choque da dengue, e aí a dengue hemorrágica vai ser essa, DHF, né? Plaquetopenia, hemoconcentração, paciente com sinais evidentes de sangramento. Já a síndrome do choque da dengue, a DSS, vai ser um choque mesmo, franco, um choque circulatório. O paciente vai ter, né, pressão de pulso reduzida, vai ter taquicardia, as extremidades vão estar frias, paciente chocado. Ok? Esse é o paciente mais grave, o paciente precisa ir para a UTI, por exemplo. Não é um paciente que eu vou só fazer reidratação oral nele. Por quê? Porque não dá. Eu preciso mandar esse paciente para um suporte intensivo, porque senão ele corre sério risco de vida, tá bom? E aí, como é que eu vou identificar um provável caso de dengue grave, né? Uma dengue com sinais de alarme, certo? Você vai identificar os sinais de alarme, como já está dizendo. Quais são os ditos sinais de alarme? E aí tem um método mnemônico que é muito bom, que é o Silva H3. Eu gravei isso e até hoje eu me recordo porque realmente é um mnemônico muito bom. O S do Silva H3 vai ser sangramento mucoso. Então, se o paciente está com algum tipo de sangramento de mucosa, muitas vezes a mucosa do olho, ok? Isso chama bastante atenção para a gente. O I vai ser de. Me esqueci do I agora. Sim, lembrei. Irritabilidade e letargia, tá? Tirando agora tentando lembrar aqui do que eu me recordo, né, dessa parte de dentro. Então, o I vai ser de irritabilidade ou letargia. E se especificamente nas crianças vai ser um fator de análise importante para a gente, aquela criança que persiste muito irritada, aquela criança que tá com letargia, tá muito largadona, não chora tanto, né, e aí tá com algum tipo de evidência de sangramento de mucosa, tudo isso vai se associando, certo? E vem, porventura, a chamar a nossa atenção, certo? O L eu vou pular porque eu não tô lembrando agora direitinho o que que ele é, mas já eu digo para vocês. O V vai ser de vômitos persistentes, tá? Aquele paciente que tá com vários vômitos persistentes, vários vômitos persistentes. Isso chama muito a nossa atenção, certo? Porque o paciente não é para ter esses vômitos dessa forma tão importantes. O A vai ser de abdominal, então o paciente vai sentir uma dor abdominal difusa e persistente que não recrudesce ao uso de analgésicos. Então não adianta, o paciente faz dipirona aos litros e isso não resolve a dor abdominal dele, tá? Então é importante a gente lembrar desses aspectos aí com relação à dor abdominal. O paciente está com uma dor abdominal, não resolve com o uso de analgésico,
Isso chama a nossa atenção, isso pode ser um sinal de alarme para uma dengue grave, tá bom, gente? Ainda não lembrei do L, então eu vou seguir adiante. H3, né? A gente tem 3 Hs aí para decorar das complicações, que são a hemoconcentração, a hepatomegalia e o outro H é a hipotensão postural. Então a gente tem que lembrar desses 3 aí: hemoconcentração, hepatomegalia e hipotensão postural, tá bom? Então, se o paciente está com hematócrito acima de 45%, isso chama a nossa atenção, ele está hemoconcentrado. A gente vai precisar tentar diluir um pouco esse hematócrito desse paciente. Tem que hidratar ele, hidratar vigorosamente. Ou se o paciente está com hipotensão postural, isso pode ser uma coisa relevante, especialmente, por exemplo, se a gente está falando do contexto de uma paciente grávida, né? Se ela tiver hipotensão, isso não vai ser nada bom para ela. E a hepatomegalia, se o paciente está com aumento do fígado, isso também vai ser relevante para a gente. Então, guardem aí, né, esses 3 Hs, porque eles são muito relevantes, tá? Para nossa análise. E, inclusive, a dengue, vale lembrar, ela faz parte daquela abordagem do diagnóstico diferencial da hepatomegalia. Acabei de lembrar o L, viu? A gente tem que, às vezes, o método mnemônico bom dele é isso, é que você vai tentando lembrar o que é cada letra, e aí uma hora você lembra da letra em específico. O L é de líquidos, olha aí. Líquidos, por quê? Porque o paciente pode ter ascite, pode ter derrame pleural, pode ter derrame pericárdio, ok? Então é importante isso aí. Basicamente era isso com relação à dengue grave, tá, gente? Vamos falar agora de diagnóstico, tá? O diagnóstico da dengue, ele é clínico. Então você vai identificar lá clinicamente qual é o paciente que vai ser suspeito de dengue. A suspeita, inclusive, ela é de notificação compulsória. Então você tem que notificar um caso suspeito de dengue. Por quê? Porque mediante uma eventual, por exemplo, uma endemia em um determinado local, você precisa agir de bate-pronto para resolver aquilo ali, ou pelo menos para lançar a mão de algumas medidas para tentar resolver isso ali. E aí é por isso que a notificação é tão importante. Quando é que eu suspeito clinicamente? Então, as manifestações clínicas da dengue, eu costumo usar o mnemônico cometa aqui para lembrar, tá? Ah, Érica, é besteira esses mnemônicos, mas ajuda a lembrar. Então, o paciente que tem cefaleia, C de cefaleia, O de órbita, então ele vai sentir dor orbitária, é muito característico, às vezes o paciente chegar com essa queixa. Ele vai sentir mialgia, ele pode ter o exantema, que vai ser aquele exantema, um rache maculopapular, aliás, papular não, vai ser um rache mais, vai ser um rache, não é pruriginoso, que desaparece a dígito pressão, tá? Então vai ser realmente um exantema, não vai ter pápulas, vai ser só macular mesmo, tá? Um exantema macular. E o interessante do exantema da dengue é que ele é palmoplantar, tá? Então aparece nas palmas das mãos e na planta dos pés. Então é importante a gente lembrar dessa característica do exantema aí da dengue. Febre, T de temperatura, né? De táxi, temperatura axilar. Uma febre alta, normalmente acima de 40 graus, ok? Ou de 40 graus, né? 40 graus já é muito alto. Então, se vier acima disso, muito preocupante, aumenta o risco de muitas coisas, dentre elas o paciente convulsionar, certo? Ah, mas não necessariamente o paciente precisa ter uma febre de 40 graus. Importante destacar isso aí. O paciente está com febre, e aí aquela febre normalmente que vai de 2 a 7 dias, certo? Que dura de 2 a 7 dias. Isso precisa chamar a atenção da gente, ok? Precisa chamar a atenção da gente. Claro que o paciente vai ter essa febre associada com outros sintomas, né? Mas o característico da dengue é essa febre, tá? Febre alta, febre em quebra-ossos mesmo, como algumas pessoas relatam. Então, do cometa aí, realmente o T vai ser o mais importante para a gente. E o A que vai ser a artralgia. Eu já peguei paciente, por exemplo, na atenção primária, que o paciente tinha febre e artralgia. E cefaleia, perdão, ele tinha febre, artralgia e cefaleia. Poxa vida, febre, artralgia e cefaleia. Isso pode ser uma infinidade de coisas,
né? Diagnóstico diferencial bastante amplo aí para a gente explorar. Por exemplo, será que não era artrite séptica que esse paciente tinha, né? Estava explicando a febre, né? Explicaria a dor que ele está sentindo na junta, explicaria a febre, não explicaria a cefaleia, né? Então, a navalha de Ockham aí não teria sido bem explicada. Mas e já que eu citei navalha de Ockham, isso é importante por quê? Porque a gente vai sempre buscar aquilo que for mais realmente fácil de explicar aquela manifestação que nós estamos diante dela. Então eu não vou pensar nas causas mais difíceis para uma combinação entre febre, cefaleia e artralgia. Eu vou lembrar de dengue, especialmente uma área endêmica como é a área do Brasil. O Brasil como um todo é uma área endêmica para a dengue, tá? Fechando essa nossa aula, gente, eu queria falar só sobre o diagnóstico diferencial de dengue. Toda essa aula ela foi baseada no artigo do UpToDate. Eu estou pescando aqui nas minhas anotações para não esquecer de falar nada para vocês. E vou deixar a referência aqui embaixo na descrição do vídeo, se vocês quiserem. É claro que para ter acesso ao artigo por completo é preciso ter a assinatura do UpToDate. Mas se você não sabe, inclusive vai ter um vídeo aqui no canal, eu acho que se eu já tiver lançado, vai aparecer aí para vocês, mas explicando como que você consegue a assinatura do Up to Date sem precisar comprá-la. Você que é acadêmico aí de alguma faculdade aqui no Brasil, ou mesmo você que é médico, tá? Ou que tem uma ótima desculpa, né, para ter acesso ao Up to Date. Então, você pode ter acesso gratuitamente a ele, tá? E aí, esse diagnóstico diferencial, basicamente, a gente tem outras doenças virais que podem cursar com febre, podem cursar com cefaleia, com dor retroorbitária, né? Mialgia, como por exemplo, Covid-19, hepatites virais, HIV agudo. Lembrar que o HIV agudo, né, a síndrome que é característica do HIV agudo, ela é justamente uma síndrome como se fosse uma dengue-like mesmo, tá? Então o paciente ele vai ter algumas manifestações que são muito semelhantes à dengue, certo? Então é importante a gente lembrar disso aí. A própria gripe, certo? Então a gripe, o resfriado comum, né, pode causar algumas dessas manifestações. Infecções bacterianas, como a leptospirose, pode causar hepatomegalia, por exemplo, pode causar uma febre bastante importante e o paciente se queixar disso. A gente tem a febre tifoide, causada pela Salmonella tifo, pode cursar com dor abdominal, fazer parte da análise desse diagnóstico diferencial. As rickettsioses, outras arboviroses, né? Algumas que compartilham características bem parecidas mesmo, como por exemplo, o próprio Zika, e outras que vão se diferenciar, por exemplo, por ter as mesmas manifestações, mas, por exemplo, na chikungunya a gente vai ter um acometimento de articulações muito importante. Então o paciente vai se queixar muito de artralgia. Eu lembro que eu tive um professor no ensino médio que teve chikungunya e ele morria de dor, né? Morria de dor nas articulações. Tinha muita artralgia mesmo. E aí outras causas, né, que são menos comuns, né, como por exemplo a febre de Maiaro, o próprio vírus Ebola, né, a febre amarela, que também tem sido cada vez menos comum pela vacinação contra a febre amarela, e a chamada febre Oropouche. Então esses são alguns dos diagnósticos diferenciais de dengue que a gente pode citar, tá bom? Então, gente, essa vai ser a parte 1 da nossa aula. A gente comentou sobre muitas coisas aqui. Eu espero que tenha ficado claro para vocês tudo que foi comentado. Repito o que eu disse no início do vídeo. Se você tiver gostado, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário aí para agregar ao nosso canal, tá bom? E na próxima aula a gente vai conversar especificamente sobre o manejo desses pacientes de acordo com os perfis traçados e o que, que a gente vai ter que fazer em cada um deles, tá bom? Muito obrigado e até um próximo encontro. Tchau, tchau.